Graça e paz, irmãos. Que coisa boa essa noite, não é? A gente pode ficar à vontade, até meia-noite, fazer uma vigília. O pastor está ali pensando, será que ela está pensando que vem aqui para mandar? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 13 do livro de Atos. Atos, capítulo 13, onde está escrito assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Aqui existe uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. É a simplicidade como o Espírito Santo trabalha com pessoas simples, de forma tão clara. Nós sabemos que desde quando os anjos pecaram, Deus não tomou nenhuma providência para salvar os anjos. Mas quando o homem caiu, Deus imediatamente apresentou seu plano de salvação. Então a nossa redenção, ela é planejada pelo Pai, ela é aplicada através do Filho. Ela é planejada pelo Pai, ela é trazida no Filho, mas ela é aplicada em nós pelo Espírito Santo. E o que tem acontecido, mas eu creio com problema de liderança, é que nós esquecemos que nós estamos na direção do Espírito Santo. Se nós lembrarmos, quando Jesus Cristo começou a falar que ele ia voltar para o Pai, os discípulos não queriam que ele fosse. Não queriam. E Jesus, quando viu a resistência deles, Jesus começou a ensiná-los a respeito do Espírito Santo. Você olha no Evangelho de João, existem 12 aulas que Jesus Cristo dá sobre o Espírito Santo. E entre essas aulas, Jesus Cristo diz: olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará o outro Consolador que vai ficar no meu lugar. Ele é o Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade. Então, nós precisamos saber que esse Espírito da verdade vem para a igreja. Porque o primeiro casal, a primeira noiva, Eva, ela recebeu a visita do espírito da mentira, do espírito do engano. Ela mesmo disse para Deus: a serpente me enganou. Então ela foi enganada, ela foi iludida, e Jesus disse: eu vou mandar o Espírito da verdade. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos acharam que estavam com tudo, eles queriam sair anunciando. Jesus Cristo disse: não saiam da cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quer dizer, existe algo que nós não podemos esquecer. Sem o poder, nós não podemos anunciar Jesus.
Não saiam da cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Certamente, eles perguntaram, e como que isso vai acontecer? Ele disse, calma, vós recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aí sim, aí então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria até os confins da terra. Então, o quesito necessário para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse à frente era o poder. Mas quem iria trazer o poder é o Espírito Santo, que é o agente da igreja. E nós sabemos que quando o Espírito Santo desceu, trouxe esse poder. Mas, às vezes, nós esquecemos que quem está dirigindo o trabalho da igreja é o Espírito Santo. Quando nós olhamos aqui para essa liderança da igreja em Antioquia, a Bíblia diz aqui em Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ora, não existiam pastores, não existiam evangelistas e não existiam apóstolos, porque são os 5 ministérios. Mas existiam profetas e mestres. Então, você pode imaginar como aquela igreja primava pela palavra. Porque não existe ministério de pregador. O único pregador na Bíblia é Eclesiastes, que do grego significa pregador. Então, o pregador é o profeta e existe o mestre. Você imagina a excelência do estudo da palavra que havia ali em Antioquia. Agora, esses líderes aqui na igreja, a Bíblia diz que o nome deles era Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, era Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. A Bíblia diz que eles se reuniram para servir com jejum. Ora, servir significa adorar, porque serviço é a atuação de servo, trabalho é a atuação de operário. Às vezes nós confundimos trabalho com serviço, mas serviço é adoração. Lembra quando Deus disse para Moisés, você vai falar com o faraó que deixe o povo ir ao deserto para me servir, quer dizer, para me adorar. Foi aí que faraó proibiu e aí veio todo o julgamento que veio sobre ele, porque impediu o povo de adorar a Deus. Então você vê que esses 5 líderes se reuniram para orar. Barnabé foi o nome dele era José, veio de Jerusalém para Antioquia, porque chegou lá em Jerusalém a notícia de que havia um grupo muito grande já de discípulos, né? Lá em Antioquia, mandaram Barnabé ver, e ele foi chamar Paulo, para Paulo ajudá-lo. E aqui nessa comunidade de Antioquia, da Síria, Barnabé discipulou Paulo 1 ano, e ele e Paulo fizeram um grupo de discípulos. A vida desses discípulos foi tão notadamente transformada pela palavra, que depois de 1 ano, eles receberam o nome de cristãos. Por quê? Porque cristãos, naquela época, era um nome pejorativo. Significa cara de Cristo. Por que o povo deu a eles esse apelido? Porque eles deixaram bem claro, pelo estilo de vida deles, que eles haviam mudado. Eles não eram mais os mesmos de antes. Isso foi um fato que aconteceu aqui em Antioquia.
pela ministração da palavra. Era a igreja que tinha uma liderança interessada no ensino da palavra. E nós sabemos que sem o ensino da palavra não há transformação de vidas. É interessante que a Bíblia diz: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Não se sabe como é que o Espírito Santo falou. Se foi por visão, se foi visão aberta, se foi visão fechada, se foi em sonho, se foi em êxtase, se foi... Mas o Espírito Santo falou e eles ouviram, e eles entenderam, e o Espírito Santo disse: separai-me agora. Eu gosto desse advérbio aqui: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. A Bíblia diz: então eles, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem foi que impôs as mãos sobre Barnabé e Paulo? Foram os 3 outros que estavam lá, jejuando e orando. Lúcio de Cirene, Manaém e Simeão. Quem eram esses 3 homens? Simeão era um homem negro. Lúcio de Cirene era outro negão, porque ele era de Cirene. Era Lúcio o Cirineu. E Manaém era um filho de criação. Ele era irmão de criação de Barnabé. Então, esses 3 impuseram a mão sobre Paulo e Barnabé e os despediram para o trabalho missionário. Você veja que foi aí que então o evangelho vai entrar na Europa, porque desce para a Ásia Menor e de lá ele vai para Macedônia e entra para a Europa. Nós vemos o valor do que o Espírito Santo faz numa igreja onde a liderança prima pela palavra, pela adoração e pelo jejum. Por que que o Espírito Santo falou com esses homens? Será que ele não está querendo falar hoje? Ou será que o Espírito Santo sofreu apagão e não fala mais? Será que aquele povo naquela época era mais santo? Não. Deus está procurando as pessoas que querem ouvi-lo. Não existe melhor, não existe pior. Nós precisamos lembrar a palavra de Deus que diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando nós olhamos aqui no livro de Atos, há um momento sério, foi o momento da conversão de Paulo. No caminho para Damasco, Paulo, que ia incumbido de prender os cristãos de Damasco, ele tem um encontro com Jesus Cristo, e quando ele levanta do chão, ele já está cego. E ele vai e fica em Damasco, na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Simeão. E quando ele está ali, na casa de um rapaz chamado Judas, Jesus Cristo, a Bíblia diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. É a única vez que você vai ouvir falar desse homem, desse Ananias. Não é aquele Ananias de Safiras de Atos 5, é o Ananias daqui, que impôs as mãos sobre Paulo para que Paulo recuperasse a visão. Olha, havia um discípulo, e Jesus Cristo buscou o discípulo mais próximo. Se nós olharmos para o ministério de Ananias e o ministério de Paulo, não tem nem comparação visivelmente falando.
porque Paulo de Tarso é o grande apóstolo Paulo, e Ananias era um discípulo, apareceu uma vez e acabou. Então, pela importância que nós damos a Paulo, era para Jesus ter ido lá em Jerusalém, chamar Pedro e dizer: Pedro, você vem a Damasco, porque tem um rapaz que vai ser muito importante no Evangelho, e você vai lá e para impor as mãos sobre ele. Vai você, se acompanhe de João, uma turma grande, porque esse homem vai ser muito importante. Não, Jesus Cristo pegou o discípulo que estava mais próximo e disse para ele: Ananias, no versículo 10 do capítulo 9 de Atos, Ananias, o Senhor disse para ele, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha a reação desse discípulo. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O que é que esse discípulo está fazendo? Ele está dando um conselho para o Senhor. Não faça isso. Esse homem é perigoso. Ele é um homem mau. Ele é inimigo da gente. Ele vai prender aqueles que invocam o teu nome. Você vê que Ananias estava preocupado com Jesus. Olha o que ele diz no versículo 3, ele diz: quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para cá ele trouxe ordem dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele veio para fazer mal para ti. E tu queres ainda que eu vá lá para impor as mãos para recuperar a visão? Jesus Cristo disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Você viu que Ananias era discípulo de Jesus Cristo. Ele teve a visão, ele falou com Jesus, Jesus falou com ele numa simplicidade tão grande. Mas você vê que Ananias era menos maduro. O que nós podemos ver de um discípulo para o outro é na diferença de maturidade. Se você olhar aqui mesmo em Atos 8, você vai ver um discípulo maduro, Filipe. Filipe era um discípulo maduro. Filipe estava em Antioquia com um igrejão. E olha de gente na igreja de Filipe. E Filipe com um ministério tremendo. Filipe era uma beleza. A Bíblia diz: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Você pode imaginar como estava o ministério de Filipe. Filipe estava nesse ministério glorioso. Aí vem um anjo e diz assim para ele, Filipe, versículo 26. Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ele não pestanejou. Mas olha, como é que eu vou deixar aqui? Você não está vendo o tanto de gente, ô anjo? Gente que está sendo salva no meu ministério. Como é que eu vou sair daqui e deixar esse povo? O povo está se convertendo a Jesus Cristo.
Discípulos estão sendo feitos. Eu não posso largar isso assim, não. O trabalho de Deus é com ordem e decência. Não. A Bíblia diz que ele se levantou e foi. Olhe bem a diferença entre o comportamento de Filipe e o comportamento de Ananias. Ananias era discípulo. E Jesus falou com ele, mas ele ficou sem querer ir, porque achava que não estava, aquilo tinha alguma coisa errada, que era demais. Jesus Cristo estava dando muita bola para Paulo. Ele foi. Eu não sei quanto tempo esse rapaz andou, mas quando ele chegou lá, no sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, ele foi e, quando chegou lá, estava descendo um etíope, eunuco, alto oficial. Ele era ministro da fazenda da Etiópia. Vinha descendo numa carruagem digna de um homem daquela estatura. Só que ele vinha descendo, a Bíblia diz que ele era superintendente de todo o tesouro da rainha da Etiópia, tinha ido adorar em Jerusalém. E ele estava descendo para ir embora para a Etiópia. E seguramente naquela estrada empoeirada, porque não era asfaltada, e o poeirão subindo e Filipe na beira do caminho. E quando Filipe viu que o homem vinha, o Espírito Santo disse para ele, olhe, versículo 29, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. A Bíblia diz, correndo Filipe foi correr, porque ele tinha que acompanhar um carro puxado a cavalos. Eu canso de dizer para os jovens, existem coisas que Deus vai mandar você fazer, que Ele não vai me mandar fazer. Eu não tenho pernas para isso, mas vocês têm. O Espírito não mandou Pedro, mandou Filipe, porque Filipe tinha pernas para acompanhar a velocidade de cavalo. Eu não teria, mas vocês têm. Então tem coisas que são vocês que vão fazer, que não sou eu. Mas uma coisa não é abaixo da outra. É o Espírito que vai direcionar. E Filipe, acompanhando o cavalo, mas antenas ligadas. Ele ouviu o etíope lendo, que o etíope estava lendo em voz alta, Isaías 43. E quando ele disse, compreendes o que tu vens lendo? Aí o etíope disse, como poderei compreender? Se alguém não me explicar, Filipe deve ter dito, olha eu aqui. Mas não está escrito que ele disse nada. Aí ele convidou Filipe, parou a carruagem, convidou Filipe a subir. Filipe subiu, você já pensou que alegria? Para quem estava naquele poeirão correndo, devia estar em sol, cansado. Lá não tinha aguinha mineral assim, é? E ele leu e a Bíblia e fez uma pergunta para Filipe. Olha, afinal de contas, a quem o profeta se refere? Fala de si mesmo ou fala de algum outro? Aí vem um dos versículos mais lindos de Atos. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Você está vendo? O que é que o Espírito Santo estava fazendo? Tirou Filipe daquela população enorme,
levou para anunciar para um só. Esse homem depois disse para Filipe: Filipe, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Filipe, responsável, maduro, disse para ele: é lícito se tu crês. Está vendo? É lícito se crês de todo o teu coração. Vem, aceita Jesus e depois você dá um jeito na sua vida, mas vem, faz um favor para Jesus. Não, é lícito se tu crês, porque batismo é coisa séria. E ele confessou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mediante a confissão dele, Filipe o batizou, e a Bíblia diz que quando ele saiu da água, Filipe foi arrebatado para Azoto, e o etíope seguiu seu caminho para a África, cheio do Espírito. Foi aí que o Evangelho entrou no continente africano, meus irmãos. Por quê? Agora, se você comparar o comportamento desses dois discípulos, Filipe de Samaria e Ananias de Damasco, você vai ver uma diferença tremenda. Você vai ver que Ananias era menos maduro, ele estava no processo de crescimento. E Filipe já tinha sido discípulo de Jesus Cristo, ele já tinha mais tempo na vida espiritual. Então, do momento em que você se rende a Jesus, o único objetivo e o desejo do Espírito Santo é que você seja discípulo. E você vai crescendo. Nós temos confundido muito, nós temos desprezado o trabalho da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é pessoa. E nós temos desprezamos a administração do Espírito Santo, desprezamos o enchimento do Espírito Santo, achamos que isso é para alguns, é para os filhos de Deus. O Espírito Santo é Deus. E ele veio para aqui formar a igreja, e esse é o papel dele. Agora, se nós ignoramos o Espírito Santo e a palavra de Deus, isso vai produzir uma igreja ignorante, autossuficiente e indiferente. Hoje nós temos espalhado no Brasil e no mundo uma igreja indiferente. A igreja dos evangélicos. O inferno pode estar cheio de evangélico, meu irmão, mas discípulo de Jesus Cristo não tem nenhum ali. Hoje as pessoas se dizem evangélicas. O que é evangélico? Eu não sou Eva, nem sou angélica. Eu sou crente. E daí o que é crente? É aquele que crê, o diabo também crê e se treme todo. Mas crê em quê? Os mais sofisticados digam: eu sou cristão. É mesmo? Quem é cristão não precisa dizer. Todo mundo vê no comportamento dele. Jesus Cristo mandou que se fizesse evangélico, que se fizesse crente, ele mandou: ide e fazei discípulos de todas as nações. Discípulos. Por qual a diferença entre um crente e um discípulo? Entre o evangélico e um discípulo. O discípulo é a cara do mestre. Jesus Cristo, a máxima que ele diz para o discípulo é: quem vos recebe, é a mim que recebe. E quem a mim recebe, recebe ao Pai. Então, quem vos rejeita, é a mim que rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita o Pai.
O discípulo é aquele que tem consciência daqueles 4 verbos magníficos escritos em Romanos 6. Batizados, mortos, sepultados e ressuscitados. No momento em que nós temos consciência disso, nós temos a mente de Cristo, o que significa que nós pensamos como Jesus. Quando Jesus Cristo diz, ide no meu nome, significa na minha pessoa. Não é apenas o meu nome é Edmeia, o seu é George, a outra é Viviane, e assim por diante. Não é esse o nome, não. O nome é o caráter, é a pessoa. É a pessoa. Então, quando você vai em nome de Jesus, você vai dizer o que Jesus diria naquela situação. Você vai fazer o que Jesus faria naquela situação. Você vai se comportar como Jesus se comportaria naquela situação. Você vai ser o Jesus visível. Olhe esta frase. Preste bem atenção. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como é que o Pai enviou o Filho? Para o Filho ser a representação visível do Pai que é invisível. Então Jesus chegou a dizer para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque quem olha para um discípulo de Jesus Cristo, tem que saber que é Jesus que está fazendo tudo através dele. Porque Jesus não pode ser visto por nós. Por quê? Porque nós somos a parte visível dele, nós somos o corpo. Um corpo cuja cabeça está no céu, os pés estão na terra e o coração é o Espírito Santo. Mas o discípulo é aquele que faz exatamente o que o seu mestre faria. Então, no momento em que eu sou o Jesus visível, o Cristo visível, eu estou em nome de Jesus. Só assim. Ora, aí isso é ser discípulo. Mas só quem faz de mim um discípulo é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, olha, vocês não vão sair para fazer discípulos antes que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Atos, no capítulo 18, tem um excelente exemplo de discípulo para nós darmos uma olhada. No versículo 24, vocês vão ver uma coisa maravilhosa sobre esse discípulo aqui. No versículo 24 está escrito assim: nesse mesmo tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de Jesus. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Vamos ver quem era esse homem. Poucas vezes você vai encontrar uma pessoa tão elogiada aqui em Atos como Apolo. O doutor Lucas não poupou adjetivos para descrever Apolo. Primeiro, se você olhar no versículo 24, ele era um judeu, quer dizer, um homem que já conhecia a lei e os profetas. Ele era de Alexandria, significa um homem cultíssimo, porque naquela época, Alexandria era o lugar onde existia a maior biblioteca dali do Oriente Médio.
As pessoas de Alexandria eram cultas, estudavam, liam muito. E a Bíblia aqui está dizendo que ele era um homem eloquente. Quer dizer, um homem que tinha o dom da palavra e falava bem e se expressava com termos magníficos e se deixava entender. Um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, ele conhecia a Bíblia. Instruído no caminho do Senhor, olha que maravilha de jovem, fervoroso de espírito, e falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas conhecia só o Evangelho de João. Esse homem chegou na sinagoga, esse rapaz, brilhante, eloquente, culto, conhecedor do Antigo e do Novo Testamento. Esse homem ensinou, a Bíblia diz, com precisão. Esse homem abriu a boca ali e os presentes ficaram boquiabertos. Eu posso ver, quando acabou o culto, esse homem saindo e o povo indo lá. Que palavra, que maravilha, o povo admirado com ele. Mas acontece que ali havia um casalzinho, Priscila e Áquila. Eles eram discípulos. Eles não eram crentes, eles eram discípulos. E quando Apolo pregava, eles viram que o rapaz tinha muita cultura. Ele estava todo preparado, mas faltava o ingrediente especial, faltava o Espírito Santo. Ele não era ainda batizado em Jesus. Olha, a Bíblia diz aqui, olha o que faltava: conhecendo apenas o batismo de João. Pronto. Ele não era um discípulo. Por quê? Ele ainda não tinha o batismo de Jesus. Priscila e Áquila, quando o povo saiu tudo, disseram: agora você vem fazer parte do meu grupo pequeno. Você vem. E ele foi ser discípulo de Priscila e Áquila. Mais tarde você vai ver ele chegando em Corinto, já cheio do Espírito. E quem vai impor as mãos sobre ele é Paulo. Porque agora ele vai ser um discípulo. Como esse rapaz se tornou discípulo? Como é o batismo de Jesus? Ora, aqui todo mundo é batista. Batista mais ou menos quer dizer afogado e ressuscitado. Porque batizar significa imergir. Se você, às vezes nós pensamos que Deus faz coisas que a gente não pode entender. Tem coisa mais difícil. Você tem que parar e esperar para o Espírito lhe explicar. Quando Deus criou o homem, ele pegou o barro da terra, fez o homem, soprou e ficou ali o homem. Mas na hora de fazer a mulher, por que é que Deus não fez do barro da terra? Aí a gente diz assim: porque mulher é uma coisa mais especial, mais delicada, mais fina, não foi feita do barro bruto. E a gente começa: mas você acha mesmo que Deus estava preocupado em fazer uma coisinha delicada? Nada, isso ele já tinha feito. Deus botou Adão para dormir. Não podemos esquecer que dormir significa morrer. Lembra de Lázaro? Quando Jesus disse: nosso amigo Lázaro dorme. Estava mortinho. Então Deus botou Adão lá. E
e tirou. Deus fez uma abertura lateral em Adão e tirou uma costela. O tamanho dessa abertura eu não sei, ninguém sabe, mas sabemos que Deus abriu, depois Deus fechou e tirou uma costela, e daquela costela fez a mulher. Isso indica para nós que a noiva, ela ocupa um lugar lateral no corpo do noivo. Significa que ela é tirada do noivo enquanto o noivo está morto. Quando você olha pela Bíblia, você vai passando e você vê aquela rocha durante todo o caminho do deserto. Era uma rocha que batia, ela produzia água. Mas a rocha tinha que ser fendida, tinha que ser rachada para produzir água. Nós sabemos que a rocha é Jesus, não é? Quando Moisés estava, que não aguentava mais com o ministério, ele não aguentava mais, porque o povo de Israel não era fácil, parecia crente. Ele não podia ficar com a esposa dele. A comunidade de Israel não aceitava os filhos dele, porque não vieram de ventre judeu. E ele amava os filhos dele. Ele queria ter os filhos dele perto deles. Aí aconteceu aquela história do bezerro de ouro. O homem estava que não aguentava e ele era um príncipe. Ele era um príncipe egípcio. Ele era um homem refinado. Ele era um homem educado. Então ele se volta para Deus e diz assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Quer dizer, uma forma tão polida de dizer: quero morrer. E Deus olha para Moisés e vê a dor que ele estava suportando. E Deus diz para ele: Moisés, vem, sobe para ficar comigo, mas eu não quero ninguém contigo, nem animal perto do monte, sobe você sozinho. Aí quando Moisés sobe, ele diz: Moisés, olha, bem junto a mim há um lugar, eu te colocarei na fenda da rocha, colocarei sobre ti a minha mão, passarei diante de ti toda a minha bondade, toda a minha misericórdia, só o meu rosto não verás. Quer dizer, está pensando que eu sou bobo? Porque ninguém pode ver meu rosto, senão morre, Moisés. Não está na hora. Que é isso que Deus está dizendo para Moisés, que do lado do trono do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, há uma rocha que está fendida, há uma rocha com um buraco, com uma abertura. Essa rocha é Jesus, mas já está indicando uma rocha que tem uma abertura lateral, como o cordeiro que a Bíblia diz em Apocalipse, que foi morto antes da fundação do mundo. Essa rocha chamada Jesus já está aberta antes da fundação do mundo. Aí você olha para a cruz e você vê Jesus Cristo pendurado nos dois braços. Ele não era gordo, porque andava muito, né? Isso é que eu devia aprender mais. Ele andava muito, então não podia ser um homem gordo. Ele era bem forte, bem atlético. E ele estava pendurado. E você sabe que uma pessoa, quando fica pendurada, aparecem as costelas, né? O soldado romano veio e enfiou a lança. Você sabe o que é uma lança de soldado romano? Quando passar em Roma, vá ao Museu Metropolitano e você vai ver a broca que ela abre assim. Ele enfiou. Abriu aquele buraco aqui do lado, no lugar do corpo do homem, onde Deus tirou a costela. E daquele buraco, João diz no seu evangelho, saiu sangue e saiu água. A Bíblia não diz que quando Deus abriu Adão, saiu sangue ou saiu água. Mas a Bíblia diz que do lado, da lateral de Cristo, lá na cruz, saiu sangue e saiu água. Então, se você olhar nessa figura,
você vai ver Jesus Cristo, a rocha, e saindo sangue e água do lado. Ele diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Então, quando você se rende a Jesus Cristo, é porque você é atraído para Ele. Você vai ter que achar um lugar no corpo de Cristo. Então, só tem um meio de você entrar nesse corpo. É você entrar pela lateral, porque aqui é o lugar da noiva. É o lugar da costela. E assim como a primeira noiva foi retirada do corpo do noivo morto, você entra no corpo do noivo que está morto lá na cruz. Então, você quando entra, você é batizada no corpo de Cristo, você é batizada em Cristo na morte dele. E ali, batizado em Cristo, você morre, porque ele está morto. Você é sepultada quando ele é sepultado. E você ressuscita quando ele ressuscita. Isso está escrito com muita clareza aqui em Romanos, no capítulo 6. Dá uma olhadinha. Romanos capítulo 6. No versículo 3, Paulo tem um modo de falar. Eu às vezes acho que todo mundo devia saber esse capítulo 6 de cor. Vocês decoram tanta coisa. Vocês memorizam tanta coisa. Memoriza o capítulo 6 de Romanos, capítulo 8 de Romanos. Faz uma música para isso e vai cantando para memorizar. Enche a sua mente e o seu coração da palavra que está escrita na Bíblia. Olha aqui o que está escrito em Romanos 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Está vendo? Todos fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, aqui Paulo está dizendo exatamente isso que eu acabei de explicar. Então, quando Jesus Cristo ressuscita, ele ressuscitou um homem novo. Olhava para ele e achava é o mesmo, mas ele aparecia e desaparecia. Ele tinha um mover sobrenatural. Ele soprou um sopro sobrenatural nos discípulos. O que foi que aconteceu conosco? Se nós realmente nos rendemos a Jesus Cristo, nós fomos introduzidos neste corpo, lavados por essa água, justificados neste sangue, nós entramos neste corpo da morte de Jesus. Fomos sepultados todos junto com ele, para poder ressuscitar com ele. E agora, o que é feito de nós? Se o Espírito Santo vem para nos dirigir, para nos ensinar, lógico que nós vamos ter uma vida diferente. Porque agora somos discípulos, somos servos. E às vezes esquecemos que a liderança nasce no coração do servo. Ninguém pode ser líder na igreja se não for servo. Porque na igreja não tem chefe. A igreja não tem gerente. A igreja tem servo.
E esse servo é discípulo. Nunca poderá ser um servo de verdade se não for discípulo de Jesus Cristo, porque o discípulo é aquele que é maleável à direção que o Espírito Santo está dando, e quem está dirigindo a igreja é o Espírito Santo. Todas as vezes que nós falamos de liderança, nós precisamos saber que o líder na igreja é aquele que tem o rosto de Cristo. A quem foi designado esse ide? Para quem foi que Jesus Cristo disse, ide em meu nome, é para todo mundo? Não. A palavra de Deus diz em Mateus 28, que quem recebeu essa comissão foram os adoradores. No versículo 16 está escrito, no capítulo 28 de Mateus está escrito, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E quando eles viram Jesus que eles adoraram, a Bíblia diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, agora sim, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não tem noção desse chamado. Você, quando está fazendo o trabalho de Deus, você não é apenas a parte visível do Filho, é também do Pai e do Espírito Santo, porque ele disse, ide, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você ali representa o Pai, representa o Filho e representa o Espírito Santo. Esse, você pode imaginar que é o papel de um líder. É um papel de um líder na igreja. O líder, ele não tem a incumbência de ser a pessoa paparicada. Isso é lá no mundo. Lá no mundo não existe líder. Existe gerente, existe chefe, existe presidente, existe governador, existe isso tudo. E esses homens, eles ordenam quem manda, quem vai ficar debaixo dos pés, quem não vai, mas nenhum morreu por você na cruz. Mas nenhum ressuscitou, nem ressuscitará, se Jesus Cristo não quiser. Mas na igreja, o líder é aquele que serve, porque a liderança nasce no coração do servo. A liderança nasce no terreno onde está a palavra. Jesus Cristo disse, eu estou convosco todos os dias. Então, o líder é aquele que anda sabendo, é ele que está fazendo a obra. É ele que está fazendo isso ou aquilo. Quantas vezes eu estou na porta da igreja, a pessoa diz assim, irmã, parece que a senhora sabe minha vida toda. Ontem mesmo, eu estava pregando na PIB do Recreio, em igreja enorme. Veio lá um rapaz e disse assim, irmã, a senhora parece que sabe a minha vida toda. A senhora contou minha vida lá no púlpito. Eu disse, meu filho, você sabe que eu nunca o vi. Nós nunca nos encontramos antes. Ele disse, mês atrasado a senhora esteve aqui.
A senhora falou tanto comigo que eu me rendi a Jesus Cristo. Mês passado a senhora não pôde vir, mas hoje a senhora veio, a senhora contou minha vida. Eu disse para você ver como Deus está interessado em você. Mas eu tenho certeza que não foi só com você que Deus falou. Ele falou com outras pessoas, porque eu fui para pregar sobre penhor. Chegou lá, a direção da pregação foi para outro canto completamente diferente. Então Deus estava querendo atingir diretamente ontem a igreja naquela direção que ele me colocou. Então, ele está querendo pessoas em cuja boca ele possa colocar sua palavra. Mas como é que você vai ter essa direção se você não se rende a ter tempo com ele? Como você quer passar a eternidade ao lado de um Deus cuja presença você não suportava aqui na terra? Você não gosta de falar com Deus aqui na terra, você não suporta ficar 15 minutos em oração. Como você quer passar a eternidade com Ele? Ser líder é ser servo. Ser servo é ser discípulo. E o discípulo é aquele que é um com o seu mestre. Ele não deixa o seu mestre. Ele parece com o seu mestre. Ele bebe a palavra que sai da boca do mestre. Uma das primeiras qualidades do líder é o prazer que ele tem de beber da palavra de Deus. É só quando você se assenta com essa palavra que o Espírito vai ministrar para você. O Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de você. Ele está dentro de você não é porque você é bom. Não é porque você é bonzinho que você sabe que você não é. Nem eu. Exatamente, é porque nós precisamos. Deus nos dá o Espírito porque nós precisamos. Como Deus nos deu o Filho porque nós precisamos. Como Deus nos redimiu porque nós precisamos da redenção. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Se Jesus Cristo viesse aqui para condenar, perdeu o tempo dele, nós já estávamos condenados. Se viesse para que nós ficássemos perdidos, perdeu o tempo, porque nós já estávamos perdidos. Então ele veio para nos resgatar, para nos dar vida porque estávamos mortos, para nos salvar porque estávamos perdidos. Mas olha, o nascimento de Jesus não teve nenhum impacto para nós, nem os milagres, nada disso. A diferença que Jesus fez, ele fez na sua morte. Porque só a morte de Jesus Cristo pôde nos levar ao patamar que nós estamos. Quando Paulo fala sobre a ceia, ele diz: todas as vezes que tomardes o pão que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por quê? Porque Jesus Cristo quer ser lembrado pela sua morte, porque é a sua morte que faz toda a diferença para nós, porque é na morte dele que nós temos vida. A vida que nós temos é a vida que nasceu da morte de Jesus. Porque quando ele morre, nós morremos nele, somos batizados nele, nós somos sepultados com ele e ressuscitados com ele. Então nós não temos mais que temer a morte. Mas para isso nós precisamos buscar na palavra de Deus o ensino que o Espírito Santo está nos trazendo. E só então poderemos ser líderes. O líder é aquele que se entrega. O discípulo é aquele que se entrega totalmente. Ele não tem restrições para trabalhar. Quem tem horário de trabalho é operário. Quem cobra por hora de trabalho, hora extra, é operário.
Você não é operário, eu não sou uma operária, nós somos servos. 24 horas por dia nós estamos à disposição do Mestre, a qualquer hora, do dia ou da noite, a hora que for. Não é muito agradável. Não é agradável. A gente se acostuma, principalmente eu que não sou pastora, se ela é acordada às vezes 1h da manhã, porque alguém está gritando, precisando de ouvir uma palavra, uma oração. E quantas vezes eu tenho uma vontade de desligar o telefone e mandar que chame no outro dia, mas a pessoa está sofrendo naquela hora. Está sofrendo naquela hora. Ou então uma pessoa liga para mim e diz assim: irmã, o meu pai vai ter um enterro tal hora, e eu precisava tanto de alguém que viesse aqui para orar conosco. Está com o corpo do pai no cemitério, mas o pai não tem pastor, e essa moça está sofrendo. E aí eu estou em casa me preparando para sair, porque eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho 1000 coisas para fazer. Em que cemitério está? A irmã é aqui perto da senhora, para piorar. Eu já estava pedindo a Deus que fosse muito distante, para não dar tempo de eu ir, porque eu sou pecadora. Mas o Espírito Santo não gosta de coisa mal feita. Então botou logo o cemitério perto de mim, a pessoa sabe onde eu moro. Estou passando aí daqui a pouco, que horas é o enterro? Vou lá. Sabe para quê? Aquela hora é a hora da dor. Aquela é a hora que aquela família precisa ser amada. Aquele pai era um pinguço. Aquele pai foi a pior qualidade de pai que podia alguém ter na terra. Mas a filha o amava. Ele não ia à igreja, ele não tinha um pastor, ele não queria saber. Eu não sei qual foi o destino dele, mas eu tenho que amar aqueles que estão vivos, porque Jesus Cristo disse: nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se me amardes, se vos amardes uns aos outros. Então eu tenho que chegar ali, e quando eu chego, chega comigo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e as pessoas choram, e eu falo da melhor maneira que o Espírito Santo me dirige. E dessa forma, tantas famílias têm vindo para Jesus. Por quê? Como que eu posso perder uma oportunidade de atingir essas pessoas? Você acha que sou eu que quero? Não sou eu que quero. Quem quer é quem foi na cruz por elas. Às vezes as pessoas rejeitam a vida toda, mas na hora da dor, elas ouvem. Elas ouvem. Então, um discípulo é aquele que está pronto para representar o seu mestre, de forma que as pessoas olhem para ele e vejam o amor palpável, o amor visível, o amor presente. Quantas vezes esquecemos disso? O nível do amor que eu tenho que ter pelas pessoas, só porque eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu não vou amar a outra pessoa como a pessoa me ama. Eu tenho que amar a outra pessoa como Jesus me ama. É esse o amor que eu vou ter pelas outras pessoas. É como Jesus me ama que eu vou amar. Não é como os outros me amam. Porque esse amor de Jesus eu já recebi. E é isso que o Espírito Santo está trazendo para dentro de mim. Por isso que nós não podemos fechar os olhos ou os ouvidos para a presença desse Espírito
que está em nós. Precisamos lembrar que quando estamos no trabalho da igreja, às vezes complicamos. Meus irmãos, as pessoas que Jesus lidou eram pessoas tão comuns. E hoje ainda tem pessoas comuns. Você vê um Ananias, lá em Atos 9. Acabou. Jesus Cristo usou pessoas simples. Ele não foi para começar o ministério dele lá no Sinédrio para chamar prosélitos. Ele não foi chamar o sumo sacerdote. Ele não foi buscar os doutores da lei. Ele foi chamando pessoas simples. Simples. E o modo dele ensinar sempre foi tão simples, porque ele queria que todo mundo entendesse. Jesus Cristo é um mestre de uma simplicidade que até as crianças queriam ficar com ele. E criança não gosta de gente complicada. Criança gosta do que ela pode ensinar, pode entender. Uma vez Jesus estava pregando e ele viu que haviam donas de casas. E ele estava pregando sobre o reino dos céus. Ele disse: o reino dos céus é como uma dona de casa que põe 3 medidas de um punhado de fermento em 3 medidas de farinha para fazer pão. Ora, naquela época as mulheres faziam pão em casa. Então todas as mulheres puderam entender como a massa ia crescer. É assim o reino dos céus. Aí ele viu que tinha pescadores. Ele disse: é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, traz todo tipo de peixe. Depois vai sendo catado, uns de volta para o mar, outros ficam em terra. Todos os pescadores entenderam o que era o reino dos céus. Aí ele viu que tinham agricultores. Ele disse: é como uma semente de mostarda plantada na terra, tão pequena, mas depois se torna uma árvore tão grande. Ele viu que haviam comerciantes de pérolas, homens que sabem lidar com pérolas, que sabem reconhecer o valor de uma pérola, que compram mais barato e vendem mais caro, porque são comerciantes. Então ele disse: o reino dos céus é como aquele que negocia com pérolas. Mas, então, ele compra mais barato e vende mais caro, e compra e vende. Mas um dia, ele encontra uma pérola de inestimável valor. Ele vai, vende tudo o que tem e compra para ele. Porque ele descobriu o valor e descobriu que aquilo ele não poderia mais ficar sem aquela pérola. Então você vê como Jesus Cristo fazia questão que todos o entendessem. Assim é a palavra de Deus. O evangelho é simples. A fé é simples. A novidade é que nós complicamos e às vezes começamos a deturpar a mensagem pura e simples do evangelho, da palavra de Deus. Existe um momento na vida de Jó. Jó, depois que teve aquela falência financeira total, enterrou os filhos, perdeu a saúde, ele começou a fazer perguntas a Deus. Ele não estava entendendo porque aquilo tudo estava acontecendo com ele. E quando chega no capítulo 38 do livro de Jó, Deus diz para ele: chega, Jó, agora você já perguntou muito. Eu vou perguntar, quero ver você me responder. Aí Deus começa: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Deus começa a fazer pergunta. E você tem a impressão que Jó fica assim. E Jó não sabia responder. Mas você vai ver Deus levar Jó para olhar a vida da formiga, do crocodilo,
do avestruz, do hipopótamo, tudo que estava em volta de Jó, as coisas que estavam em volta. Jó não estava perguntando nada daquilo, estava perguntando as coisas filosóficas, as questões mais altas. Deus levou ele a olhar as coisas mais simples. E você vai ver que Jó diz: eu estou envergonhado. Eu falei coisas maravilhosas demais para mim. Eu te conhecia de te ouvir, agora os meus olhos te veem. Por que que os meus olhos te veem? Deus não respondeu uma pergunta de Jó. Mas Deus se revelou a Jó como o Deus Criador. O Criador das coisas pequenas e das coisas grandes. Você vê Paulo, quando foi falar no Areópago, ele disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os lugares do vosso culto, notei também um altar ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente o que vos prego. Qual é o Deus que eu vos prego? O Deus que criou os céus, a terra e o mar e tudo o que nele existe. Olha a pregação simples do Evangelho. Você vê o profeta Jeremias, quando faz uma oração que eu gosto de ver a oração de Jeremias, no capítulo 14, ele diz, no capítulo 14, versículo 8, ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que serias entre nós como estrangeiro que passa ou como viandante que se desvia para passar a noite? Você está vendo? Quando ele fala, no versículo 22, ele diz: acaso haverá, isso ele está falando com Deus, acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Olha que oração simples, tão singela e tão agradável a Deus. No capítulo 14, eu já vou deixar vocês, só para terminar aqui, para concluir. No capítulo 14 de Apocalipse, existe um momento em que João vê um anjo voando pelo meio do céu, fazendo uma pregação. Capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 6, João diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, olha a pregação desse anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse anjo está voando no meio do céu com o evangelho eterno, em grande voz pregando o quê? Temei a Deus, adorai a Deus, porque Ele é o Deus Criador. Por que nós temos que complicar tanto a pregação? Porque nós temos que buscar tanto pensamento humano, tanta filosofia mundana, para explicar o que está de forma tão completa na palavra de Deus? Será que nós precisamos buscar a mente do homem para explicar a mente de Deus? Isso tem levado a igreja do século 21 a uma indiferença tão grande.
produz a igreja em Laodiceia? Uma igreja ignorante, uma igreja que tem a Bíblia, mas não adianta ler a Bíblia, ela prefere ler os filósofos. Porque um filósofo chega e interpreta a Bíblia debaixo da batuta dele. Mas Deus estava querendo dizer outra coisa quando ele falou isso. Que isso? Esse Deus é doido? É o Deus deles. Porque Deus quer dizer o que ele diz. A Bíblia quer dizer o que ela diz. Olha, tem um grande santo da Igreja Católica, muito conhecido, Tomás de Aquino, que ele define filosofia assim: filosofia é o conhecimento científico que, pela luz natural da razão, considera as causas primeiras e as razões mais elevadas de todas as coisas. Então a filosofia é Deus. E é nisso que muitos teólogos, e hoje, eles usam esse conhecimento bonito, rebuscado, para poder trazer na palavra de Deus e não conseguem nada. Ficam parados no lugar que estão. Nós precisamos abrir os nossos olhos como líderes na igreja hoje. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não precisa de ajuda, ela é eficaz, ela trabalha sozinha. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela vai até o ponto de dividir a alma do espírito, separar a junta da medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus está escrita. Quem vai dar vida e entendimento seu é o Espírito Santo. Se você se assentar e começar a ler, o Espírito Santo vai lhe enchendo. Quantas vezes você vê? E Pedro se levantou cheio do Espírito Santo, e Paulo cheio do Espírito Santo. O batismo é um só, mas o enchimento é cada vez maior. Por que será que os discípulos de Emaús foram curados da tristeza que eles estavam, da decepção que eles estavam? A Bíblia diz que Jesus Cristo curou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús só com a palavra. Jesus Cristo foi buscar o que estava escrito desde Gênesis, passando por todos os profetas, buscando o que já estava escrito, para ir entregando para eles, versículo após versículo, e Jesus Cristo foi curando a tristeza daqueles corações, com a palavra que estava escrita. Por que essa palavra serviu para eles e não serve mais para nós? Hoje em dia, a igreja está tão desesperadamente procurando alguma novidade, e isso é muito visível. Cada denominação que alguém usa, ele faz uma coisa diferente para ficar. Eu já fui numa igreja que na hora que o louvor tocava aqui, ó, todo mundo, violão na mão, baixo, todo mundo de costas para a parede, descalço e com um talite passado no ombro. Todo mundo de costas para a congregação. Achei aquilo esquisito, mas eu fui chamada ali para pregar, eu vou pregar. Na hora de subir, a moça, fiquei com tanta pena daquela irmã, disse: irmã, sabe o que é? Eu queria pedir para a senhora, é aqui, para subir tem que tirar o sapato. Eu disse: por quê? Não, é porque a ordem da direção. Eu disse: por que eu vou tirar o sapato, minha irmã? É que aqui é solo santo. Eu disse: aonde que não é solo santo? O que é solo santo? Cadê a pastora? A pastora mandou dizer: não diga para ela subir de sapato mesmo. Preguei de sapato, mas preguei sobre o momento em que Deus disse para Moisés: tira as sandálias dos pés, que o lugar em que pisa é santo. Foi sobre isso que eu preguei.
Já sabe o resultado, nunca mais me chamaram. Mas uma coisa é certa, agora eles podem cantar virado, voltados para a congregação e sapatinho alto se quiser. Discípulos, líderes dentro da igreja, servos, junto com a palavra de Deus, cheios do Espírito, o Espírito ensinando a palavra de Deus. Olha o que Jesus diz: quando o Espírito vier, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu ensinei. Está vendo? O que Jesus ensinou já está aqui. Vem o Espírito para me fazer lembrar e para me ensinar o que está escrito na Bíblia. Então, é melhor eu dar atenção ao que o Espírito está dizendo à igreja hoje, porque é isso que Jesus Cristo mandou. A liderança nasce no coração do servo. Muitas pessoas não conseguem liderar porque não sabem servir e acham que servir é ser pior. Não é. Não existe um servo maior do que Jesus. E Ele é o Rei do universo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.